Olá, meu nome é Patrícia Teodora, mais um videozinho para você. Agora nós vamos falar sobre escritórios de advocacia. O que está pensando? O que você está pensando agora, nesse momento, você que acabou de formar e está assim, meu Deus, será que eu monto um escritório de advocacia? Não monto um escritório de advocacia? Eu quero ser empreendedor, eu quero ter muitos clientes, eu quero ter um escritório de advocacia com uma grande bancada de advogados e não sei o que, não sei o que. Mas a história não é bem assim. Bom, escritório de advocacia. Primeira coisa que você tem que se perguntar, acabou de formar, saiu da universidade, é propósito e valores. Qual o seu propósito? O que faz sentido na sua vida? Por que você fez a universidade de Direito? Você fez uma universidade de Direito simplesmente para conquistar muitos clientes e ganhar muito dinheiro? Você de fato acha que ganhar muito dinheiro vai te trazer muita felicidade? Porque eu tenho uma coisa para te dizer. Existem bilionários que não são felizes. Existem pessoas muito simples que são muito felizes. Portanto, essa lógica de eu quero ganhar muito dinheiro para ser muito feliz não é bem assim. Segundo, propósito. Toda profissão tem que ter um propósito. E esse propósito tem que impactar a vida de alguém. Você quer ser advogado, quer montar uma grande bancada de clientes e quer ter muitos advogados trabalhando para você, achando que você vai trabalhar pouco? Cara, quem tem escritório de advocacia trabalha muito mais do que todo mundo. Primeiro, para você estruturar tudo isso, você tem que trabalhar 12, 13 horas por dia. Depois, quando você fala assim, agora tá tranquilo, tô com muito cliente, tô com um escritório e tal, você tem que aprender a gerenciar pessoas. E quando você faz e tem um escritório de advocacia, você tem que pensar o seguinte, a pessoa jurídica não é mais você. É o resultado das ações das pessoas que estão aqui, trazem para que o seu nome cresça e alavanca. Então, muitas vezes, ter o nome XPT, advogados e associados, hoje em dia não tem muito sentido. Mas se você tem um propósito, valor, você pode montar um escritório de advocacia ou você pode trabalhar no escritório de advocacia de alguém, levar propósito, levar valor para esse alguém e ser feliz na mesma proporção. Hoje, nos Estados Unidos e no resto do mundo, o que mais existe é a criação de bancadas de advogados. E escritórios estruturando outros escritórios, escritórios absorvendo outros escritórios. E no Brasil, nós ainda temos uma figura que, para ser sócio de um escritório de advocacia, precisa ser advogado. No resto do mundo não é assim. E até quando o Código de Ética vai segurar isso aqui? Porque quando abrir, vai vir um monte de investidor querendo aquela pessoa que tenha propósito, valor, saiba gerenciar, entenda o impacto dela na vida da pessoa. Então não vale ter um escritório de advocacia para pensar assim, eu quero ter um escritório de advocacia porque assim eu vou ser bem sucedido, respeitado socialmente. Você pode ser tudo isso trabalhando no escritório de advocacia de alguém. Ok, vocês já sabem da minha história, sabe que eu fui para o empreendedorismo, tenho escritório, resolvi empreender, mas o que deu certo para mim pode não dar certo para outra pessoa. E aí eu preciso explicar essas estruturas para que você faça a decisão. Quer ir para um escritório de advocacia ou quer empreender no CNPJ de outra pessoa? Porque também é válido. Tem pessoas que querem empreender no CNPJ de outra pessoa. E tá tudo certo, vai pagar menos imposto, vai trabalhar menos tempo por dia, vai ter uma equipe, vai ter uma estrutura, vai ser feliz, vai sair de férias, vai sair com a família. São valores, são propósitos. Tá. Aí você pensou assim, não, de fato eu quero montar um escritório de advocacia, acabei de formar, eu quero montar um escritório de advocacia. O que você precisa pensar na estrutura? É muito importante hoje estruturas físicas fabulosas, espetaculares? Não! Esquece! As estruturas serão cada vez mais enxutas, funcionais, como escritórios de marketing, a título de exemplo. Importante ter arquiteto, importante ter planta para você gastar menos na construção, comprar menos equipamento que vai se tornar obsoleto. Isso é importante. Pensando na estrutura, aqui, estrutura, o que você tem que pensar? Ponto. O meu ponto é o fórum. Por quê? Porque as pessoas que vão ao fórum já têm advogado e vão lá para fazer audiência. Talvez a melhor estrutura fica muito distante ao fórum.
Talvez a melhor estrutura para quem tem um escritório de direito previdenciário nem é próximo ao INSS, é próximo ao hospital. Nossa, Patrícia, de repente essa é a melhor estrutura. Talvez a estrutura melhor para o escritório de advocacia não seja no shopping, mas numa estrutura que já esteja alocada uma série de empresas, que ele vai fazer contato, rede de contatos, enfim. Então, estrutura, pensar local, localização, o que ele quer de estrutura, uma estrutura grande, uma estrutura enxuta, mas muito funcional, o que vai ter um capital de investimento menor. Para se ter essa estrutura, você tem que pensar, primeiro, capital de giro e capital de investimento. O que é capital de giro? Capital de giro é uma reserva financeira, dinheiro, que você tenha para manter essa estrutura ao longo de, por exemplo, um ano. Por quê? Porque talvez na primeira estrutura que você monte, você não tenha contratos fixos. E vai aparecer um cliente daqui, outro cliente dali, você vai ganhar um honorário bom no mês, no outro não vai ganhar. Só que você tem despesas fixas que terão que ser pagas todos os meses. Internet, telefone, uma secretária, se for, já tiver estrutura para manter isso. Então, ter um capital de giro é importante. Mas como eu sei qual é o meu capital de giro? Montou a estrutura e um mês você tem que saber valor do aluguel, colocar na planilha. Valor do telefone, colocar numa planilha. Lanche, eu vou lá na Lemos e Cruz, que é uma livraria que eu indico aqui em Uberaba, adoro. E ver, eu vou tomar um cafezinho e vou fazer rede de contatos, comprar um livro, eu amo livraria. Depois vocês assistam lá o livro, por que eu gosto tanto de livros? Os livros impactaram positivamente a minha vida, eu sou o que eu sou graças aos livros. Graças às pessoas também, mas livro foi fantástico, gerou transformação na minha vida. Então você pegou esse valor que você gasta mensal, combustível, tudo isso. Aí você sabe o que é uma despesa fixa. Sobre o que é a despesa fixa, você tem que pensar em despesas variáveis. Mas eu posso ter que pagar umas custas processuais de, sei lá, vamos colocar aqui R$700 para um cliente médio. Então, tem que manter, por exemplo, R$2.000. Porque talvez eu tenha que pagar custas, gente. Cada dia mais as pessoas estão fazendo investimento por êxito e é uma realidade que o Código de Ética não vai mudar. As pessoas querem resultado para investir no advogado. Não adianta você falar, eu cobro R$500 de consulta, se você quiser eu vou analisar o seu processo, porque está na tabela da OAB. Tem que seguir a tabela da OAB, ok? Mas é a realidade do mercado? Então aí nós temos que conversar sobre isso. Investimento, parte desse capital que você investiu, você não pode pegar esse investimento e tomar cerveja, fazer uma viagem para o Nordeste, comprar um carro zero, se você não puder reaplicar na estrutura do seu escritório. Às vezes, o advogado que trabalha nesse escritório, e ele é muito bom, ele vai ganhar mais do que o dono do escritório. É sério, e tá tudo certo. Ele tem valor, tem que investir nesse profissional. Então, não significa que você tem que pegar tudo que você ganhou e não separar parte do investimento, porque senão você não cresce. Sócio, um outro erro comum que eu vejo as pessoas fazerem. Normalmente as pessoas têm um grupo de amigos na universidade. A turma do shopping, não sei, tem os amigos, os 3, os 4, os 5 amigos. E aí ele pega esses amigos, que faz parte da convivência, ou amigas e não sei o que, vamos abrir uma sociedade. E aí começa um problema de sociedade. E essa sociedade não dura 2 anos. Porque há, aqui no meio disso tudo, pessoas. Então, se você não sabe lidar com pessoas, como é que você vai manter uma sociedade? Talvez num grupo de sócios, existe uma pessoa muito boa para prospectar cliente. Ela é boa, ela fala bem, ela tem engajamento, não sei. E tem um outro sócio que não tem tanto engajamento assim. E aí ele fica assim, não, mas eu quero ter engajamento igual que lá, porque não sei o que, vou fazer igual. Começa a ter inveja. E isso acontece. E aí o que acontece? Aquele cara que é muito bom para captar cliente, passa a desconfiar desse, esse passa a desconfiar desse, cada um quer sobressair ao outro e não tem jeito.
Então, dentro da sociedade, você tem que ter um que seja bom em contatos, relacionamentos, outro que seja bom em administração do negócio, que você confia. Esse cara é muito bom em gestão. Ele é bom em gestão, ele sabe contratar, ele sabe aplicar. Tem que ter outro sócio aqui que seja bom, sei lá, em recurso. De repente você quer 3 sócios. Não, esse cara é bom de peticionar, é bom de recurso, é bom disso. E você vai somando os talentos, as forças naturais de cada um, colocando uma sociedade sólida. O que não vale é um querer invadir a área do outro, o outro querer ser melhor que o outro. Aí ninguém vai ganhar dinheiro, a sociedade vai desfazer. Se não tiver alguém com pulso forte para dizer, não, isso aqui é assim, e a outra pessoa, não, nesse setor é assim, e talvez a pessoa que seja boa para estruturar nem seja dentro da sociedade, seja um terceiro que está inserido no escritório, que tenha empreendido tempo, capacidade para estar nesse escritório de advocacia e que tenha mais possibilidade de gestão do que os próprios sócios. Se vocês pensarem nisso antes de montar o escritório de advocacia de vocês, vocês vão evitar, primeiro, perda de dinheiro por uma estrutura que não vai dar resultado, uma sociedade vazia, com habilidades e competências que cada um ou só tenha uma e a outra não tenha outra, propósito e sem valores, vocês nunca vão conseguir uma sociedade sólida. A sociedade ela não existe no mercado para acabar com o outro consumidor. Tanto que hoje a formação de novas empresas as empresas serem desenvolvidas para serem vendidas mesmo dentro do mercado por estruturas maiores. E elas sabem disso e está tudo certo e vão desenvolver outras. A advocacia ainda está muito pequena em relação a isso. Fica aí o conhecimento, registrado o conhecimento para vocês. Coloque aqui embaixo o que vocês querem saber mais. O próximo conteúdo vai ser sobre honorários advocatícios. Como fazer uma boa cláusula contratual. Abraço!